Olá, pessoal! Eu sou a professora Kedma Santos e estou aqui para mais uma aula de matemática. É isso mesmo. Vocês assistiram a uma aula top, né? Com a professora Abigail sobre notícia, reportagem. Eu estava atenta. Agora a gente vai focar um pouco nas operações matemáticas, né? Dessa vez vamos trabalhar multiplicação. Professora, mais uma operação, mais uma operação. A gente trabalhou adição, trabalhou subtração. Hoje a gente vai elevar um pouco o nível. Você, como é o teu contato com a multiplicação? Eu fico muito curiosa, porque em sala de aula eu percebo que algumas pessoas têm dificuldade. Hoje eu vou tentar facilitar o máximo para quando chegar ao fim da aula você esteja craque. Chegue na sala de aula fazendo todos os cálculos, resolvendo todos os problemas. A gente vai trabalhar bastante a questão do conceito, bem devagar, bem tranquilo. A minha intenção é que você aprenda bastante. Antes da gente começar a nossa aula, eu tenho alguns recadinhos básicos para vocês, né? Primeiramente, eu quero dar bom dia, professora Abigail Viana, e já agradecendo pela presença na interação. Bom dia, eu que agradeço, e as meninas estão com tudo aqui, viu? Evelyn, Yasmin, Alícia, todas aqui dando bom dia. Olha e eu já aí. Perguntei se iriam interagir, responderam que Responderam sim, viu? que sim. Meninos, cadê vocês aqui? Vamos lá. Quem será que vai ganhar hoje, professora? Ontem a disputa foram de escolas. Ontem foi acirrada, né? Foram Porque escolas. Vamos diferentes. fazer os diferentes, meninos e meninas. Vamos ver quem vai responder mais. Cadê Pedro? Cadê o pessoal? Meninos, Juan tá vamos por lá. aí, Caio Daqui a tá pouco o por Juan aí chega, também. não é? Adrian mas é tá porque a por aí. professora, ela disse para ir comer alguma coisa. Acho que eles estão na cozinha pegando um pedacinho de pão e pode correndo pro sofá. Pedro já chegou dando bom dia. Olha aí. Já lanchou, não foi, Pedro? Acabou a hora do lanche. Vamos voltar para a aula, né? Vamos começar a aula. É isso mesmo, eu conto sempre com a participação de vocês. Você já baixou o aplicativo do Educa Recife? Conhece alguém que ainda não baixou? Não perde tempo. Você que ainda não tem o aplicativo do Educa Recife, acessa o QR Code que vai aparecer na sua telinha e já começa a interagir com a gente. Vocês viram que já teve gente que mandou mensagem, já mandou bom dia, já estava na aula da professora Abigail. A maioria dessas pessoas estão acompanhando, claro, para interagir com a gente precisa baixar o aplicativo. Professora, e se eu não acompanhar pelo aplicativo, eu posso acompanhar por onde? Você pode ir lá na sua TV, no canal 22.3, TV Nova Nordeste. Essa aula está sendo transmitida ao vivo. A partir das 8h30, a gente já está por aqui. E a reprise acontece às 18 horas, tá bom? Não conseguiu pela TV ou estava em horário de aula, não tem problema. Vai lá no canal do YouTube Educa Recife. Essas aulas ficam disponíveis para vocês assistirem quantas vezes vocês quiserem. Inclusive, uma pessoa, agora me falhou a memória do nome, mas ela escreveu que não sabia que as aulas ficavam no YouTube. Agora você já está sabendo. Quando não conseguir acompanhar ao vivo, vai lá no canal do YouTube e acessa a página e o canal. Você vai ter acesso para todas as aulas e assistir quantas vezes vocês quiserem, certo? Para garantir a acessibilidade, a inclusão de mais pessoas, vocês sabem, né, que a nossa intenção é chegar mais próximo de você, para que você consiga acompanhar a aula, né? Então, Jéssica está aqui brilhantemente fazendo a interpretação de Libras e garantindo que mais pessoas consigam ter acesso a essa aula. Então, equipe apresentada, vocês já acomodados, a gente já pode começar a nossa aula de multiplicação. Multiplicação, e o que seria multiplicação? Eu já começo a aula com um exemplo que eu tenho certeza que vocês já viram esse tabuleiro em algum lugar. Eu já joguei bastante esse jogo, inclusive trouxe ele aqui. Vou deixar organizadinho. Já jogaram? Já brincaram em algum momento?
de jogo de dama? Já sim ou não? E aí, professora? Já chegou a resposta, o Pedro disse que sim. E se você estivesse aqui no chat, estaria amando, viu? Porque está aqui a Olha relação aí. do que eles comeram no café da manhã. Eles estão Eita, aqui que contando. delícia! Tem gente que ainda não comeu para não sair da aula, está esperando a aula acabar. Espera um Mas, pouquinho que olha, vai teve chegar. vitamina, teve pão, o negócio aqui foi bom. Então, a maioria estão fortinhos para a aula. Então, já que estão fortinhos, estão aptos para responder as perguntas, né? Professora, por que a senhora colocou um tabuleiro de dama numa aula de multiplicação? Tem nada a ver. Tem tudo a ver. Vocês já contaram quantas casinhas tem num tabuleiro de damas? Vocês saberiam me dizer de forma rápida como a gente contaria essas casinhas? Vocês sabem que elas precisam ter a mesma quantidade, tanto em relação à linha quanto relação à coluna, né? Ó, linhas e colunas. Elas precisam ter a mesma quantidade. Por quê? Se eu não tivesse a mesma quantidade, ficaria difícil, né? A ideia do tabuleiro de damas é estar em forma de quadrado. E você que é do 5º ano, que já assistiu aula de figuras geométricas planas, sabe que o quadrado precisa ter quatro lados iguais. E para isso, para que eu consiga manter o formato do meu jogo, eu preciso que todos os quadradinhos tenham a mesma quantidade. Tanto porque eles são de cores diferentes, né? Tanto, no caso, os marronzinhos quanto os pretos. Mas aí tem tabuleiro, que é a parte preta e branca, né? Varia muito de jogo. O que eu estou querendo dizer para vocês é que eu posso contar da forma convencional as minhas casinhas. 1, 2, deixa eu já passar para aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Eu posso sair contando até chegar à minha quantidade de casinhas, né? Temos interação, professora? Professora, eu vou pedir permissão, que eu tenho certeza que o que eles disseram aqui será seu próximo slide. Olha Eles aí. estão... À frente. Evelyn, ela disse que achava que tinha 64 casas. Aí o Pedro, logo abaixo, botou a seguinte: Pedro, vamos convidá-lo para vir dar aula aqui com a gente, né? Sim, com Ele colocou, certeza. a coluna tem 8 e a linha tem 8. Então, portanto, 8 vezes 8, 64. Estou dizendo, a notícia aqui hoje é que o 5º ano é top. Hoje a gente está trabalhando com notícia. E é exatamente isso que você falou, Pedro. Quando a gente utiliza a multiplicação, é para facilitar a minha contagem. E por que isso foi facilitado? Porque eu tenho a mesma quantidade de linhas e colunas. Eu posso calcular, claro, eu posso chegar ao número final das minhas casinhas a partir da contagem, como tem na mãozinha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até chegar ao número 64. Só que Pedro já entendeu muito bem como é que isso funciona. E eu posso dizer que eu tenho 8 linhas e 8 colunas, ou seja, eu tenho 8 vezes a quantidade de linhas, vezes 8, que é a quantidade de colunas. Que no final, é claro, a gente vai ter o número 64. E qual é a lógica da multiplicação? Professora, a senhora falou de adição, que é a gente soma, né, as parcelas, a gente adiciona uma parcela a outra e chega à soma, ao resultado. E por que multiplicação? A diferença é simples. No caso da minha multiplicação, as minhas parcelas precisam ser iguais. Por isso que eu trouxe o tabuleiro de dama. Porque eu preciso que todas as minhas parcelas tenham o mesmo valor. Nesse caso, 64. Professora, se eu fizer pela adição, eu vou conseguir encontrar o resultado? Vai conseguir. Mas, se as tuas parcelas forem iguais, faz uma multiplicação. Você vai economizar tempo e vai chegar ao resultado com mais rapidez, certo? E se usássemos a multiplicação? É o que eu tinha falado, ó. 8 vezes
eu tenho 8 linhas, vezes 8 colunas. 8 vezes 8, 64 casas. Então, a gente pode ter algumas definições básicas a partir do que eu falei para vocês. A multiplicação é uma adição de parcelas iguais. Quinto ano, fica atento a isso. Porque você pode achar assim, professora, é a mesma coisa. O processo pode ser, mas se eu tenho parcelas iguais, o interessante é eu fazer multiplicação. Ah, professora, mas eu acho difícil. Eu prefiro utilizar a adição para fazer isso. Certo. E se por um acaso eu tivesse números maiores? Vamos dizer que o meu tabuleiro fosse gigantesco e eu precisasse triplicar o valor de casas. Vamos dizer 24 vezes 24. E aí? Colocar o número 24 vezes. Será que essa adição seria boa de fazer? Eu não sei não, hein? O resultado sai? Com certeza sai. Mas possivelmente no meio da operação você vai se complicar, porque são muitas parcelas. A ideia da multiplicação é simplificar esse processo. Por isso que a gente pode dizer que quando se trata de adição de parcelas, presta atenção, adição de parcelas iguais, a gente utiliza a multiplicação. E aí, professora? O Lucas está concordando com você, inclusive ele está dizendo que prefere a multiplicação. Sim. Professora, a multiplicação é mais difícil. Na verdade, nada em matemática é difícil. O que é que a gente precisa? Prática. Vocês não vão de uma hora para outra, fiquem tranquilos. Vocês não vão de uma hora para outra aprender multiplicação do nada, saber o valor dos números de imediato. Não, fica tranquilo. Não fica apreensivo se você está agora assistindo essa aula e tem dificuldade de multiplicação. Você vai começando devagarzinho. Eita, eu vou fazer uma multiplicação por 2, uma multiplicação por 3, por 4. E na medida que você for praticando, vai ficando fera. Lembrando, o uso da calculadora é bom? É excelente. Economiza o nosso tempo 100%, mas se a gente não sabe estruturar a operação, a gente não consegue chegar ao resultado, tá? Se a gente não sabe nem qual é o símbolo da multiplicação, dificilmente a gente vai conseguir encontrar o seu resultado. Então, treina bastante em casa, faz bastante operações matemáticas, principalmente multiplicação e divisão, que será em outra aula. Eu trouxe as operações separadinhas, que é para explicar bastante para vocês, para quando terminar, vocês darem show e fazerem bonito para a professora de vocês na escola, né? Então, vamos lá. Aqui a gente está falando da estrutura da multiplicação, onde são chamados de fatores os números que multiplicamos e produto é o resultado da operação. Lembra da estrutura das nossas operações? A gente tem adição, que a gente fala de parcela, soma ou resultado. A gente tem a subtração, que é subtraindo, minuendo, e a diferença, que é o resultado. E em multiplicação a gente chama de fatores. Cada fator vamos dizer assim, é como se fosse na verdade, ele completa a estrutura. Um detalhe nessa questão de fatores. A ordem do fator não altera o produto, ou seja, mesmo que eu troque a ordem dos meus números, o resultado sempre será o mesmo, tá certo? Em uma multiplicação, cada termo recebe um nome. Fatores são os números que estamos multiplicando. E o produto é o resultado. Fator é sempre o número que eu vou multiplicar, um pelo outro. E produto é o resultado da minha operação. E uma coisa importantíssima aqui, presta atenção. Se eu trocar o meu número de posição, se eu trocar o meu fator de posição,
o meu resultado ele não altera. Ele sempre se manterá o mesmo. 5 vezes 2 é 10 e 2 vezes 5 é 10 também. Uma dica complementar aí. Se você tiver mais de um número, o ideal é que você deixe ele na parte de cima. O primeiro fator sempre será o maior e o menor embaixo, porque facilita. Se você trocar, faz diferença? Não faz diferença no resultado, mas para você fazer as operações vai ficar um pouquinho mais difícil, certo? Então não esqueça, sempre que você tiver uma operação matemática aí que envolva fatores que correspondam a números grandes, vocês deixam ele como primeiro fator, o segundo, o menor. Lembrando, se você trocar o lado, a ordem, isso não vai afetar no resultado, mas facilita durante o processo de resolução. Aí aqui eu já tenho, ó, um exemplo muito simples, parecidíssimo com a questão do tabuleiro. E eu trouxe de propósito. Lembra que eu disse que ia fazer bem devagarzinho? Pois bem, trouxe problemas simples e já quero que você me responda aí de casa. A sala do 5º ano possui 4 fileiras de cadeiras. Em cada fileira contém 8 alunos. Ó. Eu tenho 4 fileiras de cadeira e tenho 8 alunos em cada uma delas. Professora, se eu contar uma cadeira por uma, eu vou achar o resultado? Com certeza. Mas você já assistiu e já está acompanhando a aula de multiplicação e já entendeu que por multiplicação você vai chegar mais rápido. Será que você já sabe qual é o resultado? Qual é a quantidade de cadeiras, a quantidade de alunos que tem na sala do 5º ano? Será que você já tem? E aí, professora? Tem sim, o Pedro respondeu 32. E eu acho que tem gente calculando, que quando eu perguntei aqui, vamos responder, eles disseram que sim, acho que eles estão aqui calculando, mas a do Pedro já chegou 32 cadeiras. 32 cadeiras, ó. 4 fileiras vezes 8. Eu não disse que tinha 8 em cada fileira? Então, ó, 4 fileiras vezes 8 alunos. Então, a gente tem 32 alunos na sala do 5º ano. Fácil? Fácil demais. Tem mais uma? Claro que tem, né? Olha que questão bonitinha. Eu amo essa questão. Eu acho muito fofinha. Mariana cria 3 patas. Não é pata, membro não. É pata animal. A esposa do pato, tá certo? Ela cria 3 patas em seu sítio. Cada pata tem 8 filhotes, ou cada uma delas tem 8 filhotinhos. Vê que bonitinha essa imagem. Oh, que fofinho. Deu até vontade de ter uma pata na minha casa. Eu quero saber de você. Quantos filhotes no total existem no sítio? Se eu juntar todos os meus filhotinhos, vejam como eles são bonitinhos. Quantos filhotes terão no sítio? Quantos existem? E aí, professora? Já chegaram aqui várias respostas, o Lucas, o Pedro, a Evelyn, todos disseram 24. E assim, só uma dica de português, tá? Interpretação de texto. Vejam que ela perguntou ali quantos filhotes. Isso. Se ela tivesse perguntado quantos patos, as mamães iam entrar na questão, não é, professora? Tô certa, professora? Certa, certíssima. E eu coloquei de propósito. Porque se eu colocasse quantos patos, aí seria uma casca de banana. Porque as mamães precisariam entrar. Porque não é um animal, então elas entrariam na conta. Mas aí nesse caso já não seria uma multiplicação, né? Porque seria diferente a quantidade de patas e de filhotes, certo? Nesse caso eu perguntei quantos filhotes existem no sítio. E se cada uma tem a mesma quantidade de filhotes, resposta simples. 3 patas têm 8 filhotes. 3 vezes 8, 24. 24 filhotes estão existentes, né? Fazem parte desse sítio. Tranquilo até aí? A gente pode continuar? Tenho mais uma. Fácil demais, minha gente. Olha aí, numa caixa
a 60 laranjas. Aquelas caixas que vocês veem nas feiras. Vocês costumam ir a feiras? Eu gosto. Sempre quando eu estou na minha casa, eu gosto de comprar umas frutas e umas verduras lá. E aqui eu tenho algumas caixas e cada uma delas tem 60 laranjas. Em cada caixa tem 60. Eu quero saber quantas laranjas teremos em 5 caixas. Aqui eu tenho a quantidade. 1, 2, 3, 4, 5 caixas de laranja. E aí? Se a gente somasse, daria certo? Daria. Mas imagina se eu ficasse 5 mais 5 vezes 60 vezes. 60 mais 60 mais 60 mais 60 mais 60 daria o resultado. Mas vê, eu cansei só de ler as parcelas dessa adição. Avalie se eu fosse fazer a operação. E aí, professora? Chegaram sim, o Lucas, a Yasmin dizendo 300 laranjas. E chegou um aluno novo aqui, o Luanderson está participando, respondendo. Seja Parabéns, bem-vindo. Luanderson, bem-vindo. Seja bem-vindo. Caio também disse 300, estão aqui vindo vários 300 aqui. Ok. Fizeram 60 vezes 5 ou Não, 5 colocaram... vezes 60? Boa pergunta, digam aí, foi o que vocês fizeram. Fizeram 60 vezes 5 ou 5 vezes 60, quinto ano? Eu fiz 60 vezes 5, ó. Lembra que eu falei com vocês, sempre que os fatores tiverem uma quantidade maior de algarismos, você deixam eles como maior fator, o primeiro fator. O segundo, né, que no caso é o de baixo, vocês deixam a quantidade, o número que tem a menor quantidade de algarismos, como eu fiz aqui. E a resposta é essa, lógico, 300 laranjas em 5 caixas, que contém cada uma 60. Tranquilo? Eu posso continuar, tem mais. Aqui, ó, eu já aumentei um pouquinho o valor. Um livro tem 150 páginas. Quantas páginas tem 7 livros? E aí? Como é que a gente vai fazer? Eu vou fazer 7 vezes 150 ou 150 vezes 7? Qual é o melhor caminho? Diz para mim aí. Diz para mim no chat rapidinho, que já já a aula vai chegar ao fim e eu gostaria de ter um pouco mais de interação de vocês. Bom, como eu já tinha explicado, a gente vai colocar no primeiro fator o número que tem mais algarismos, no caso o 150, vezes 7, que é a quantidade de livros, né? Então, 150 vezes 7. Professora, pelo amor de Deus, está aumentando a quantidade de algarismos. Não tem problema. Você vai fazer 1 por 1. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 5, 35. Mesmo processo, 35. 7 vezes 1, 7. Com 3, 10. Não fica assustado quando os teus fatores tiverem um número com muitos algarismos. Fica tranquilo e responde 1 por 1, certo? Como eu respondi aqui, o resultado será 1050 páginas. Beleza? Tranquilo até aí? Eu tenho mais uma. Uma costureira, essa é muito fácil. Uma costureira comprou 8 peças de tecido com 15 metros cada um. Quantos metros de tecido? Aqui é a costureira, tá? Aqui é a costureira. Quantos metros de tecido a costureira comprou? Operação simples, fácil. 15 metros vezes 8 peças. Olha que facinho. Mesmo processo, gente. Você calcula um número de cada vez, tá? 8 vezes 5, 40. O 4 vem para cá porque virou dezena. 8 vezes 1, 8. Com 4, 12. 120 metros de tecido. Beleza? Agora eu vou para o desafio, certo? Eu já vou deixando o desafio aí para vocês. E é muito simples. Eu quero que vocês montem e resolvam essa operação.
Simplesinho. Simplesinho. Será que tu já consegue responder para mim no chat mesmo? Eu só quero que você monte a operação e responda para mim. Entenderam a lógica do tabuleiro? Entenderam como é que funciona? Professora, e se eu quisesse montar isso daí, vai ficar difícil, porque meu número tem vários algarismos. Não, responde um por um. Qual é a lógica da multiplicação? Números que vocês vão fazer, né? Os meus fatores, as minhas parcelas precisam ser iguais para eu realizar a multiplicação. Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples aqui para a gente fechar. Eu tenho aqui a minha mancala. Eu acho que vocês têm acesso a esse material na escola, pode testar. Professora, como é que a gente conseguiria exemplificar? Vamos dizer que eu vou colocar 4 sementinhas dessa. 4 sementinhas em 6 casas. Olha, cada uma com 4. Como é que eu resolveria a partir de uma multiplicação? Quero saber se vocês estão atentos a isso. E aí? Mesma lógica do meu desafio. Eu já aproveito para agradecer a presença da professora Abigail. Eu que agradeço e todos que responderam o desafio 630 estão corretos. Evelyn, Pedro, Alicia, Juan, Luanderson, todos responderam o desafio. Todo mundo respondeu, né? Eu exemplifiquei a mancala com o desafio porque a lógica é a mesma. Bom, pessoal, por hoje a nossa aula chegou ao fim, mas eu conto com a tua participação em breve nas próximas, tá? Fiquem bem, fiquem em paz. Tchau, tchau.